Primeiras Histórias, por João Guimarães Rosa. Editora Nova Fronteira, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. E se é possível, doando centavos via Pix, apoia seu vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Qualquer quantia é muito bem-vinda. Os links estão no descritivo e no descritivo também um link para a lista de desejos da Amazon, através da qual você pode comprar livros e nos presentear, livros estes que serão gravados aqui integralmente para o canal. Muito obrigada pela presença e desejo a todos uma boa escuta. Nenhuma. Dentro da casa de fazenda, achada ao acaso de outras várias e recomeçadas distâncias, passaram-se e passam-se na retentiva da gente irreversos grandes fatos, reflexos, relâmpagos, lampejos pesados em obscuridade. A mansão estranha, fugindo, atrás de serras e serras sempre, e à beira da mata de algum rio que proíbe o imaginar. Ou talvez não tenha sido numa fazenda, nem no indescoberto rumo, nem tão longe. Não é possível saber-se, nunca mais. Mas um menino penetrara no quarto, no extremo da varanda, onde se achava um homem sem aparência, se bem que, por certo, como curiosamente se diz, já entrado em anos. Ele devia de ser o dono de lá. E naquele quarto, que de acordo com o que se verifica em geral na região, nos casarões de fazenda, com alto comprida varanda, seria o escritório, era uma data. O menino não sabia ler, mas é como se a estivesse relendo numa revista, no colorido de suas figuras, no cheiro delas igualmente. Porque o mais vivaz, persistente e que fixa na evocação da gente o restante é o da mesa, da escrivaninha vermelha, da gaveta, sua madeira, matéria rica de qualidade, o cheiro, do qual nunca mais houve. O homem sem aspecto tenta agora parecer-se com o outro, um desses velhos tios ou conhecidos nossos, deles o mais silencioso. Mas, segundo se apurou, não era. Alguém apenas chamara-o na ocasião de nome com aproximada assonância, e os dois, o ignorado e o sabido, se perturbam. Alguém mais, pois, ali entrara? A moça, imaginem. A moça é então que reaparece linda e recôndita. A lembrança em torno dessa moça raia uma tão extraordinária, maravilhosa luz que, se algum dia eu encontrar aqui o que está por trás da palavra paz, ter-me-á sido dado também através dela. Na verdade, a data não poderia ser aquela. Se diversa, entretanto, impôs-se por trocamento no jogo da memória por maior causa. Foi a moça quem enunciou com a voz que assim nascia sem pretexto que a data era a de 1914? E para sempre a voz da moça retifica.
Tudo não demorou calado, tão fundamente não existindo, enquanto viviam as pessoas capazes, quem sabe, de esclarecer onde estava e por onde andou o menino, naqueles remotos já peremptos anos. Só agora é que assoma, muito lento, o difícil clarão reminiscente, ao termo talvez da longuíssima viagem, vindo ferir-lhe a consciência. Só não chegam até nós de outro modo as estrelas. Ultra muito, porém, ouve o que há por aquela parte, até onde o luar do meu mais longe, o que certifico e sei. A casa rústica ou solarenga, sem história visível, só por sombras, tintas surdas, a janela parapeitada, o patamar da escadaria, as vazias tarimbas dos escravos, o tumulto do gado? Se eu conseguir recordar, ganharei calma. Se conseguisse religar-me, adivinhar o verdadeiro e real já havido. Infância é coisa. A moça e o moço, quando entre si, passavam-se um embebido olhar, diferente do dos outros. E irradiava em ambos um modo igual, parecido. Eles olhavam um para o outro como os passarinhos, ouvidos de repente a cantar. As árvores, pé ante pé, as nuvens desconcertadas, como do assoprado das cinzas à expedição das brasas. Eles se olhavam para não distância, estiadamente, sem saberes, sem caso. Mas a moça estava devagar, mas o moço estava ansioso. O menino, sempre lá perto, tinha de procurar-lhes os olhos. Na própria procissão, com que outras passagens lembradas se oferecem, de entre impressões confusas, talvez se agite a maligna astúcia da porção escura de nós mesmos, que tenta incompreensivelmente enganar-nos, ou pelo menos retardar que perscrutemos qualquer verdade. Mas o menino queria que os dois nunca deixassem de assim se olhar. Nenhum os olhos tem fundo. A vida também não. Aquela casa, como e por que viera ter o menino? Hein? Talvez em desviada viagem, sem pessoas da família. Sua estada esperara-se para mais curta do que foi? Porque primeiro todos pensavam esconder-lhe o que havia em um determinado quarto. E mesmo o passo do corredor para onde dava aquele quarto. A dúvida que isso marcou no menino ajuda-o agora a muito se lembrar. A moça, porém, era a mais formosa criatura que jamais foi vista, e não a fim de sua beleza. Ela poderia ser a princesa no castelo, na torre. Em redor da altura da torre do castelo, não deviam de revoar as negras águias? O homem, velho, quieto e sem falar, seria, na realidade, o pai da moça. O homem concordava com todos? Sem tristeza se calava? As nuvens são para não serem vistas. Mesmo um menino sabe, às vezes, desconfiar do estreito caminhozinho por onde a gente tem de ir, beirando entre a paz e a angústia. Depois, porém, por que mudassem de ideia ou porque o menino tivesse de sojournar lá por mais tempo, deixaram-no saber o que dentro daquele dito quarto se guardava. Deixaram-no ver. E o que havia ali era uma mulher. Era uma velha. Uma velhinha de história. Velhíssima e inacreditável. Tanto que ela se encolhera, encurvara-se, pequenina como uma criança, toda enrugadinha, desbotada. Não caminharia, nem ficaria em pé, e quase não dava acordo de coisa nenhuma, perdida a claridade do juízo. Não sabiam mais quem ela era. 3 bisavó de quem, nem de que idade, incomputada, incalculável, vinda através de gerações, sem ninguém, só ainda da mesma nossa espécie e figura. Caso imemorial, apenas com a incerta noção de que fosse parenta deles. Ela não poderia mais ser comparada. A moça, com amor, tratava dela.
Tênue, tênue. Tem de insistir-se o esforço para algo relembrar da chuva que caía, da planta que crescia, retrocedidamente por espaço, os castiçais, os baús, arcas, canastras, na tenebrosidade, a gris pantalha, o oratório, registros de santos, como se um pedaço de renda antiga que se desfaz ao se desdobrar, os cheiros nunca mais respirados, suspensas florestas, o porta-retratos de cristal, floresta e olhos, ilhas que se brancas, as vozes das pessoas, extrair e reter, revolver em mim, trazer a foco as altas camas de torneado, com catre com cabeceira dourada. Talvez as coisas mais ajudando, as coisas que mais perduram. O comprido espeto de ferro na mão da preta, o batedor de chocolate de jacarandá na prateleira com alguidares, pichorras, canecos de estanho. O menino, assustando-se, correra a refugiar-se na cozinha escura e imensa, onde mulheres de grossos pés e pernas riam e falavam. A moça e o moço vieram buscá-lo? O moço causava-lhe antipatia e rancor, dele já tinha ciúmes. A moça, de formosura tão extremada, vestida de preto. E ela era alta, alva, parecia estar de madrinha num casamento ou num teatro. Ela carregou o menino, cheirava a vende verde e a rosa, mais meigo que as rosas cheiram, mais grave. O moço ria, exato. Tranquilizavam-no, diziam que a velhinha não era a morte, não, nem estava morta. Antes era a vida. Ali, num só ser, a vida vibrava em silêncio, dentro de si, intrínseca, só o coração, o espírito da vida que esperava. Aquela mulher ainda existir parecia um desatino de que ela mesma não tivesse culpa. Mas o moço não ria mais. Lá estava também um homem calado, de costas. Mesmo de pé ele rezava o terço, num rosário de pretas camáldulas. Diziam ao menino, demonstravam-lhe que a velhinha não era assombração, mas sim pessoa. Sem que lhe soubessem o verdadeiro nome, chamavam-na a Nenha. Ela ficava tão quieta no meio da alta cama de torneados, o catre com cabeceira dourada, que ali quase se sumia nos panos, algo inviolável em sua exiguidade, e respirava. Era cor de cidra em todas as rugazinhas, e os olhos abertos, garços. O que ela não tinha era pálpebras. Todavia um trêmito, uma babinha no murcho à boca, e era o docemente incompreensível. O menino sorriu, perguntou, ela bela adormeceu? A moça beijou-o. A vida era o vento querendo apagar uma lamparina, o caminhar das sombras de uma pessoa imóvel. A moça não queria que coisa alguma acontecesse. A moça tinha um leque. O moço conjurava a suspensos olhos. A moça disse ao moço, você ainda não sabe sofrer. E ela tremia como os ares azuis. Tenho de me lembrar. O passado é que veio a mim como uma nuvem. Vem para ser reconhecido. Apenas não estou sabendo decifrá-lo. Estava no grande jardim. Para lá tinham trazido também a Nenha, velhinha. Traziam-na para tomar sol, acomodadinha num cesto que parecia um berço. Tão galante tudo que o menino de repente se esqueceu e precipitou-se. Queria brincar com ela. A moça impediu-o apenas com brandura, sem o repreender. Ela lá se sentava entre madressilvas e rosmaninhos, insubstituível. Olhava para a Nenha, extremosamente de delonga pelo curso dos anos,
pelos diferentes tempos. Ela também, menina ancianíssima, recobrirá com um chale antigo. Da velhinha não se viam as mãos. Só o engraçadinho pueril acondicionamento, o sorno impalpar-se, a amável ridicularia. Davam-lhe à boca comidinha mole. Tornavam-lhe às vezes uns sorrisinhos no tanger da tosse. Chegava a falar, e escassamente podia ser entendida, no semi-sussurro mais discreto que o bater da borboletinha branca. A moça adivinhava? Pedia água. A moça trazia água. Vinha com nas duas mãos o copo cheio às beiras, sorrindo igual, sem deixar cair fora uma única gota. A gente pensava que ela devia de ter nascido assim, com aquele copo de água pela borda, e conservá-lo até a hora de desnascer. Dele, nada se derramasse. Não, a Nenha não reconhecia ninguém. Aliada de fim, só um pensar sem inteligência, imensa omissão, e já condenados segredos, coração imperceptível. No que vagueia os olhos, contudo, surpreende-se-lhe o imanecer da bem-aventura, transordinária benignidade, o bom fantástico. O menino perguntou: ela agora está cheia de juízo? A moça firmou o olhar, como o luar desassombra. O rumor da tesoura grande podava as roseiras. Era o homem velho de pé, de contraluz, homem muito alto. O moço pegou na mão da moça. Ele estava apaixonado. O menino se recolheu, olhando para o chão, numa tristeza de amor. O homem velho só queria ver as flores, ficar entre elas, cuidá-las. O homem velho brincava com as flores. Cerra-se a névoa, o escurecido. Há uma muralha de fadiga. Orientar-me, como um riachinho às voltas que tentasse subir a montanha. Havia um fio de barbante que a gente enrolava num pauzinho. A moça repetia coisas tantas, muito mansas ao moço. Tenho de me recuperar, deslembrar-me, escogitar que sei das camadas angustiosas do ouvido. Como vivi e mudei, o passado também mudou. Se eu conseguir retomá-lo... Do que falavam o moço e a moça? Do velho homem, pai dela, desenganadamente doente, para qualquer momento mortal. E ele já sabe? O moço perguntou. A moça, com um lenço branco muito fino, limpava a sumida boca da Nenha, a velhinha. Ele sabe, mas não sabe por quê, ela falou. Tinha fechado os olhos, tesa, parada. O moço se mordeu, um curto. E quem é que sabe? E para que saber por que temos de morrer? Disse. A moça agora era que pegava na mão dele. Venho a me lembrar, quando amadorno, de como fora possível que tão de todo se perdesse a tradição do nome e pessoa daquela Nenha, velhíssima, antepassada, conservada contudo ali por seu povo de parentes. Alguém antes de morrer ainda se lembrava de que não se lembrava. Ela seria apenas a mãe de uma outra para trás. Antes de vir para a fazenda, ela ter-se-ia residido em cidade ou vila, numa certa casa, num largo, cuidada por suas irmãs solteironas. Mesmo essas mal contavam. Dera-se que, em tempos, quase todas as antecedentes mulheres da família, de roque fuso, sucessivamente teriam morrido, quase de uma vez, do mal de semana, febre de parto. Daí, rompido o conhecimento, os homens se mudando, andara confiada a estranhos a Nenha, velhinha, que durava visual além de todas as raias do viver comum e da velhez, mas na perpetuidade. Então o fato se dissolve. As lembranças são outras distâncias, eram coisas que paravam já à beira de um grande sono. A gente cresce sempre.
sem saber para onde. Trasvisto, sem se sofrear, fechando os dentes, o moço arguía com a moça, ela firme e doçura. Ela tinha dito esperar até a hora da morte. Soturno, nervoso, o moço não podia entender, considerar no impeditivo, porque a moça explicava que não a morte do pai, nem da velhinha Nenha, de quem era muito tratadeira, falou, mas a nossa morte. Sobre este ponto ela sorria muito, Flor, limite de transformação. Obrigara-se por um voto? Não, mas disse, se você gostar de mim, e como saber se é o amor certo, o único? Tanto é o poder errar nos enganos da vida. Será que você seria capaz de se esquecer de mim? E assim mesmo, depois e depois, sem saber, sem querer, continuar gostando? Como é que a gente sabe? Ouvida a resposta da moça, o menino estremeceu. Queria que ela não tivesse falado. Reperdida a remembrança. A representação de tudo se desordena. É uma ponte, mas que a certa hora se acabou, parece que. Luta-se com a memória. Atordoado o menino, tornado quase incônscio, como se não fosse ninguém, ou se todos uma pessoa só, uma só vida fossem. Ele, a moça, o moço, o homem velho e a Nenha, a velhinha, em quem trouxe os olhos. Vê-se, fechando um pouco os olhos como a memória pede. O reconhecimento, a lembrança do quadro se esclarece, se desembaça. Desesperado, o moço lívido, ríspido, falava com a moça. Agarrava-se aos varões da grade do jardim. Dissesse que era um simples homem, são em juízo para não tentar a Deus, mas para seguir o viver comum por seus meios, pelos planos caminhos. Que será agora se a moça não o quiser reter, se ela não concordar? A moça, lágrimas em olhos, mas mediante o sorriso, linda já de outra espécie, ela não concordou. Ela só olhava com enorme amor para o moço. Então ele deu-lhe as costas. E a moça se ajoelhou, curvada para o berço de Nenha, velhinha, e chorava, abraçando-a. Ela se abraçava com o incomutável, o imutável. Tanto de uma vez ela se separava da gente que mesmo o menino não podia querer ficar com ela, consolá-la. O menino, contra tudo o que sentisse, acompanhou o moço. O moço o aceitou, pegou-lhe da mão, juntos caminharam. O moço viera com tropeço, apalpando as paredes como cegos, e entraram no quarto, ao extremo da varanda, no escritório. Aquela mesa escrivaninha cheirava tão bom, a madeira vermelha, a gaveta. O menino gostaria de guardar para si a revista, com as figuras coloridas, mas não teve ânimo de pedir. O moço escreveu o bilhete. Era para a moça. Ali o depositou. O que estava nele não se sabe, nunca mais. Não se viu mais a moça. O moço partia para sempre. Torna viajador. Com ele ia também o menino, de volta à casa. O moço, com a capa de beata azul, trazia-o à frente da cela. Voltaram os olhos, já à distância. Do limiar à porta, só o homem alto, sem se poder ver-lhe o rosto, desconhecidamente, fazia-lhes ainda sinais de adeus. A viagem devia ser longa com aquele moço que falava com o menino. Com ele tratava mão por mão, carecia de selar palavras. Ele, o moço, disse: será que posso viver sem dela me esquecer até a grande hora? Será que em meu coração ela tem a razão? O menino não respondeu, só pensou forte: eu também. Ah, ele tinha ira desse moço, ira de rivalidades. Do moço, que outras coisas repetia,
que ele não queria perceber. Pediu se podia vir à garupa, em vez de ir no arção. Ele queria não ficar perto da voz e do coração desse moço, que ele detestava. Tem horas em que, de repente, o mundo vira pequenininho, mas noutro de repente ele já torna a ser demais de grande, outra vez. A gente deve de esperar o terceiro pensamento. O moço não falava agora. Falido, ido, noutro confusamento, ele rompeu a chorar. Pouco a pouco o menino devagarinho chorava também. O cavalo soprava. O menino sentia que, se de um jeito fosse ele poder gostar por querer desse moço, então de algum modo era como se ele ficasse mais perto da moça, tão linda, tão longe, para sempre na soledade. Daí viu-se em casa. Chegara. Nunca mais soube nada do moço, nem quem era vindo junto comigo. Reparei em meu pai, que tinha bigodes. Meu pai estava dando ordens a 2 homens, que era para levantarem um muro novo no quintal. Minha mãe me beijou. Queria saber notícias de muita gente. Olhava se eu não rasgara minha roupa, se tinha ainda no pescoço, sem perder nenhum, os santos de todas as medalhinhas. E eu precisei de fazer alguma coisa de mim. Chorei e gritei a eles 2. Vocês não sabem de nada, ouviram? Vocês já se esqueceram de tudo o que algum dia sabiam. E eles baixaram as cabeças. Figuro que estremeceram. Porque eu desconheci meus pais. Eram-me tão estranhos. Jamais poderia verdadeiramente conhecê-los, eu.